E hoje nós vamos ter um tema bem interessante. Se você está solteiro ou se você está namorando, é possível manter a santidade? E depois, logo na sequência, me posicionei e entendi que, na verdade, o princípio de todas as coisas é você ter um propósito, né? Sempre levei minha vida pelo propósito. Irmão, é possível, mas meu, nessa igreja aí, brother, é sinistro, hein? Porque o que tem de mulher bonita, cara, é difícil, cara, é complicado. Eu acho que é possível, mas é bem difícil. Né? Hoje em dia, para a pessoa que vem do mundo, vem dos valores do mundo, que é ter o prazer, fazer o que eu quero, e é isso aí. Eu chegava lá, ouvia a palavra, saía. Venha como está. O que tem hoje? Quinta-feira, balada, tal, isso aqui, já ia também. E fui vivendo. Então, vivia no auge do pecado. Meu, a oração funciona, entendeu? Pô, eu tava lá no monte orando, tava buscando no quarto, tava, E ela estava se um convertendo ayatolá, ainda. E ela estava no mundo ainda, ela nem sabia. Depois ela veio, e aí a gente começou, foi indo devagar, foram 4 meses de santidade maravilha, a gente foi viajar, caímos. Ah, caiu? Aí caiu, foi, Caiu? Nossa, mas apanhamos. Aê, Apanhamos bastante, caiu. olha o quitão, olha o quitão, que safadão. Olha o quito, meu. Continua, deixa o bichinho aí. Já caiu também. Você caiu. Falei que ele é meu brother. Não, ô irmão, agora ele me surpreendeu. Quem fala a verdade não merece castigo. Continua. Nossa, o quito. Tá falando a verdade? Cara, Tá bom. Aí é a viajou, realidade, caiu. não dá pra mim ser Vai que o hipócrita. Ibope tá Não pode crescendo. dar Vai, mole. que o Dá Ibope pra tá ser subindo. Só um parênteses, né? O mole é esse daí, você não pode dar mole. É Né? isso. Ficou em 4 paredes ali. isso. Por quê? Por isso que eu falei. É É isso. possível, mas é difícil, meu. Tá ali nas 4 difícil. paredes, Não, velho. Vai fazer cara, o quê? assim, ainda chegamos lá, fizemos aquela oração. Não, aqui não vai acontecer Jogou óleo no nada. quarto, né? Meu, fizemos Pai Nosso. todo misticismo, Orou assim, Pai Nosso, que você orou possa ao imaginar. céu. Trouxemos pro cristianismo. Deu 7 voltas no quarto, não, né? e tal. Botou a muralha no meio da Isso, cama. Exato. Tinha um monte de estratégia, um monte. Imagina, mas não durou meia hora, sei lá eu. Fala aí, Randy. Caiu. Não, caiu. Caiu. Nossa, fiquei passado agora. Mas a gente caiu e a gente ficou um tempo, a porrada... Que, cara, eu tava mexendo muito no profético, então, e não é brincadeira o mundo espiritual. A partir do momento que você tem noção, e eu tinha clara noção, eu assumi riscos, eu apanhei muito. Então, não é assim, tipo, caiu, vai lá, pede perdão e tá tudo certo. Fala, não, minha vida tava indo super bem, tava indo de vento em popa, deu uma bagunçada que eu demorei meses pra entender aonde é que eu tinha feito de tão errado. Abriu a Porque legalidade, você tá cego, né? você já não sabe de nada, na hora é tudo lindo, é tudo tão bonito, você vai no culto e isso e aquilo, você não percebe, mas ele vai te consumindo. E aí eu tive que fazer uma libertação para isso. Como eu tinha feito para o cigarro, para a bebida, para as drogas, então foi aquele processo de corta Instagram, corta aquelas meninas de biquíni, corta tudo, não pode ter mais nada, aí, corta, a amiga que já manda mensagem assim, já corta, já vai cortando tudo. Filme pornô. Principalmente, pornografia, corta tudo. Esse bichinho, vai. Eu não vai, bichinho. Passa pra ele. Deixa ele no teu colo, por favor. Sentadinho. Tá até parecendo o Randy, olha lá. É o Randizinho. Aqui, ó. É porque você que tá falando, cara. Ele não vê filme pornô, não. Você não vê, né? Você não viu, né? Já passei por isso também. Já Não dá pra acabou. mentir, né, gente? Passado. Sem falar da masturbação, né? Que a gente não falou aqui também, mas Exatamente, que é imagina. fazer Você cair, só pra você santidade, mesmo. santidade. Mas você sai da santidade sozinho Quando também. eu descobri isso numa pregação do Kevin lá na igreja, que não pode eu fiquei masturbar, triste. brother. Isso é louco, hein? Isso é louco. Meu santidade. Deus, brother. É isso, é difícil. Quando você vem com os costumes do mundo, para você entrar na cultura da igreja, que é os costumes da igreja, é difícil, é muito difícil. E ninguém te conta. Você pode ler um livro, a pessoa que você mais respeita te falar. Irmão, na hora do vamos ver, é entre você e Deus. Então não tem mais ninguém, entendeu? Então é pelo amor, é pela misericórdia e muita oração. Eu pedi muito para Deus para conseguir me posicionar.
Hoje em dia a gente vem, não sei, já perdi a conta de quanto tempo em santidade, também nossa vida está estável. Quanto tempo? Anos ou meses? Meses, a gente Meses. tem 1 ano e 3 meses de namoro. Então, é um reaprendizado. É um reaprendizado. A gente tem ideia de quando casar, mas a gente não tem data. E a gente sabe Então, que... esse é um outro... Esse é um papo legal, né? É uma cara? conversa que é muito importante porque, por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos. Vai fazer 20 agora. E aí você pega toda a galera do Flame, que tá dos 17 aos, sei lá, qualquer 30, todo mundo junto. E você, então, agora consegue, né, pensar nos meninos, por exemplo, que tem 16, 15, que já se apaixonam, cara. Claro, eu me apaixonei cedo também. A vida é intensa, né? Nessa idade. A minha esposa, que tinha 15 anos, quando eu conheci, eu tinha 18. E é a minha esposa. Então você pode se apaixonar muito cedo. Porém, eu conheci ela no mundo, me converti com ela e eu não mantive santidade, mesmo estando na igreja, né? Porque a gente intercedia, a gente ia para a obra, a gente fazia não sei o quê. Nós não tivemos, naquela época, uma ministração pessoal, como nós temos dentro da nossa igreja, que é direta, né? Em pontos muito certeiros para a nossa geração, né? Então, eu cheguei na igreja com 19 anos, 18 para 19 anos. É importante não ter, porque as pequenas concessões a hora que você começa a negociar, não, é só uma masturbaçãozinha, é só uma pornografiazinha. O grande problema foi que a gente não tinha esse tipo de ministração e a gente mantinha uma vida sexual ativa e estando na igreja achando que estava tudo bem. E é pancada, com certeza é uma bagunça. Porém, a gente tem uma outra geração que já chega namorando e a gente precisa estar cuidando exatamente da mesma maneira que nós somos cuidados, né, pelo Rina, pelo apóstolo Rina e tudo. E tem aqueles que são os nossos filhos, que têm lutas. Eles querem namorar, querem começar... E você fala, começa a namorar com 16 anos. Com que idade esse cara vai casar? Então, e aí, meu? Ele vai casar com quantos anos? Depois da faculdade? 22, 23? E aí? Como a gente vai fazer, né? É sinistro isso aí. É sinistraço. Mas a gente chegou, estipulou mais ou menos, vamos casar daqui a 1 ano, quando ela acabar o estudo, 1 ano e meio, quando ela acabar acabar um curso. Após a MBA lá dela. Só que, aí eu falei, tá, isso é um ponto. Só que eu falei, bom, aí agora eu saio de moleque, né, para homem de Deus para um provedor, para um pai de família. Cara, eu sempre fui um playboy, meu pai sempre estava ali por trás, aí agora eu tenho que pegar e ter noção das contas e tudo. Então a gente começou já agora a ter noção de estruturar a nossa vida financeiramente e começar a pensar nisso, porque é muito fácil casar, falar assim, papai, mamãe, isso aqui, vai lá, banca para quem pode, ou quem não for, pega, vai, sei lá, pro barraco, sei lá para onde é que vai, entendeu? Então é importante que casar é a parte legal, é a parte fácil, é oba-oba, é a festa. Apesar de que não tem mais bebida, não tem mais aquele negócio que você imaginava antes. Agora, você é um homem de Deus, é diferente. Mas tem festa assim mesmo, Tem tem a festa bebida, assim tem a mesmo, festa é mais uma legal ainda. Alegria, é uma união. Então, é uma outra Tem Guaraná. Você pegada. está quantos anos hoje? 29. 29 anos. O que tu tem a idade? Quero voltar para os caras que estão com 16, que querem namorar agora, que acham que já descobriram quem é a esposa deles. Se esse cara descobriu realmente que a esposa dele tem 16 anos, ele também tem 16. Esse cara vai se formar com 22, 23 anos de idade. Se formar. Então você já pega aí 4, 7 anos para o cara E vamos falar, brigar é muito contra difícil que alguém dessa idade saiba o que é da vida. Então, mas pode ser que ele que ele descubra quem é. O que faz Mas a pessoa tem que ser muito bem resolvida. né? Mas com 16 anos ninguém tem bem resolvido. Mas ele pode descobrir quem é a pessoa. Como agir nesse caso, né? Como entender essa história. Quando começar a namorar também, né? Por causa dessa história. Porque se o cara começa a namorar lá atrás, lá cedinho, o que, é legal pra caramba pra quem tá namorando. Não, Quanto tempo será que ele aguenta? Você acha que ele aguenta? Não, e o cara tá na faculdade, tá na escola. E hoje, o que mais você vê... Pira, né? O que mais você vê é isso. Não, e minha a filha, televisão? 10 anos, E a televisão? você já fala, Também. as amigas dela já estão falando de namoradinho, Ô, brother, cara. eu 10, peguei o 11, metrô. 12 anos. Tem, o mundão aí, as mulheres estão engravidando com 13, 14 eu peguei o metrô anos. ontem. E eu tô já convertido, eu peguei o metrô ontem. Como eu falei, eu sou feio,
baixinho, não atraio ninguém. Mas eu tava ali vendo o meu vídeo e tal. Meu, entrou 2 minas, não deviam ter... Elas deviam ser menor. Uma devia ter 17, a outra devia ter, 19. Aí eu vi que uma era mais alta, para ser mais alta, porque eu não precisava muito, mas a outra ficou com o peito na minha cara, assim, ó. E eu estava cheio o trem, assim, ela ficou assim. Eu comecei a perceber que elas estavam se insinuando. Aí eu peguei, baixei o som do que eu estava ouvindo. Uma delas estava ouvindo o Pancadão, que é o som da favela. Aquele bom. Quando eu percebi, é isso que você acabou de falar, uma delas já começou a dançar, a dancinha dela já era a dança de uma dessas... Do pancadão. Que esse papo é tão importante porque nos dias de hoje, no pancadão, que é droga, é som, meu, todo mundo transa com todo mundo e tá nascendo as filhas do funk, que não sabe nem quem é o pai, menina de 16, 17, 18 anos ficando grávida. Essa é a luz da periferia. Hoje, não só de São Paulo, mas do Brasil. É o tal do pancadão, é o tempo que, né, que vai justamente isso de encontro, que é o que, por isso que eu te falei, meu, a pessoa aguenta ficar dos 16 anos até... Mas aí eu acho o seguinte, cara, isso aí sempre existiu. A periferia, o sexo, sempre existiu. Tudo bem, agora talvez tenha um pouco mais, ou a gente saiba um pouco mais porque tem internet, tem celular, tem informação. Tá pior, tudo bem, mas sempre existiu, né? E o que eu acho é o seguinte, porque eu acho que o grande dilema aqui é o quê? Olha a pergunta. É possível manter a santidade? É possível. É difícil? É difícil. E aí eu pergunto, como? Tem que buscar muito a Deus, tem que ser... Você tem que alimentar então, mas mais... aí que tá, cara. Eu acho que assim, o jovem, eu falo assim pro jovem de 16 anos, você precisa buscar muito a Deus. Amém. Só que a vida tá aí, o cara vai pra escola e aí tá a galera lá. Um tá querendo voar de foguete, o outro tá querendo ir pra lua, o outro tá querendo ir pra Ibiza, o outro roubar um avião, o outro, assaltar a escola, a minha transformação nesses últimos 3 anos, ela aconteceu basicamente porque meus amigos fizeram parte disso a ponto de entender que eu tinha morrido pra eles. Então... Os caras não me ligavam, nem pra festinha, nem pra esquenta, nem pra after. E eu sempre fui um dos articuladores do grupo, ou trazia... Nunca chegava de mão vazia. Mas olha só, entendeu? O dilema aqui, então, ó, você, o pastor falou muito bem, você tá com 29 anos, cara, você já tá... Ó você falando, pô, eu era um playboy, meu pai me bancava, mas hoje eu preciso já organizar minha vida, porque eu preciso pensar no planejamento financeiro. Claro, você tá virando a chavinha dos 20 pro 30. Agora, olha a pergunta dele, e o cara que tem 16, o que ele olha pra frente quer o quê? Eu quero me organizar financeiramente. Quer nada, o moleque quer cair no mundo e descobrir as paradas. E como é que ele consegue, então, manter a santidade? Aí a minha opinião é o seguinte. É complicado. Aí eu acho que entra, né, os pilares da vida, e vou falar de novo em autoafirmação, vou falar de novo em segurança, não segurança do ponto de vista segurança física. Ser seguro em a criança ou adolescente, em saber que ele vai ter o sexo, vai ter o casamento, e que talvez naquele momento os pais, e aí a igreja, e Jesus e Deus, a gente tem que apresentar a ele como a vida, tem coisas que ele precisa viver naquele momento que são mais importantes do que ter o sexo, né? E que ele vai colher esses frutos ali na frente, que ele já está aprendendo a plantar hoje para colher amanhã. Né? Então eu acho que é aí que é o caminho de conseguir passar para o jovem, se a gente conseguir, né? Porque hoje também a gente vive uma geração muito imediatista, que é o agora, porque vê no celular lá o iate do outro lado do mundo, eu quero um iate desse, o cara clicou lá o camarão, a lagosta, aí eu quero um desse agora. Né? Eu também falo assim, pô, o cara sai de férias um mês, fica um mês, aí ele volta para trabalhar, no primeiro dia ele olha lá o celular, aí o amigo que estava trabalhando, que saiu de férias, está no primeiro dia de férias, posta uma foto na praia, o cara já olha e se sente mal, porque fala, nossa, tô aqui trabalhando. Nego, você acabou de tirar 30 dias de férias. Né? Então, o jovem, não só o jovem, nós, a gente está vivendo um negócio que a gente é impelido a ter um vazio, a ter uma necessidade de estar onde o outro está, de ter aquilo que o outro tem.
E aí o jovem é isso, se a amiguinha ou amiguinho chegar lá, beijei, transei, fiz, aconteci, vai gerar nele um sentimento do tipo, nossa, eu preciso também, ele tá na minha frente. E aí, meu? Então, é aí que tá o papel, tá o dos, papel dos pais pais, e quem está firmado papel na da igreja, igreja. de saber passar um valor e preencher isso. Como é que a gente fala que a pessoa abandona as drogas? Ah, só ir pro NV, pro NA, pro NX, NY? Não, o cara precisa pôr Jesus e tirar as drogas, porque ele vai encontrar alegria em Jesus. E aí o sexo, a santidade é a Só mesma botar coisa. Jesus, as drogas elas vão sair, porque eles não coabitam, Não luz e coabita, treva, mas o né? sexo também, cara, né? O sexo também, porque quando o jovem ou a pessoa tem Deus e tem o Espírito Santo, ele até vai e cai. Mas você talvez possa falar, a hora que você caiu, você não se arrependeu depois? Mas Você é não uma- quis tomar um banho, falar, meu, preciso me Mas é esfregar. uma briga desigual. Não por nojo Na da hora- sua na hora esposa, não, mas pelo na hora pecado. que veio a consciência Irmão, do Aí pecado, você quer, né, Mas é tomar uma banho de briga- ácido sulfúrico. É uma briga Você desigual. quer se- É uma né? briga Eu desigual. pensei, Por quê? Porque daí na você pegada percebe... que eu tava na igreja, Então. na intimidade que eu Você tava está com Deus. trocando, Eu você tá falei, trocando nossa, tipo, algo para a carne momentâneo por uma consequência de vida que você deixou de plantar outras coisas, tem uma aliança com Deus que vai te abençoar, que você, naquele momento É uma você briga perdeu. desigual, sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, meu. Você não pode. Eu não tenho filhos ainda, pretendo ter, mas assim. Você não pode botar um laço na cabeça da sua filha, principalmente você que tem 2 filhas já na idade que já vai começar a entrar Pôr ela naquela. numa bolha, Vai pôr numa bolha. ou trancar brother. no quarto. Entendeu, meu? Então, por isso que eu falo pros meus amigos, minhas amigas, meu, criar seu filho na igreja, eu, graças a Deus, quando tiver meu filho, vai ser criado na igreja. Já é difícil, por causa disso que a gente está falando, da escola, da vontade. Criar fora da igreja, então, irmão, se torna um negócio praticamente, humanamente, quase impossível. E eu vou além. A gente está falando aqui do menino e da menina querer ter sexo. Ainda a gente está falando aqui pressupondo que é o sexo com o sexo oposto. Só Mas que hoje essa- aí na rua, É. o problema não é mais esse. Tá quase fora de O moda, problema né? é Esse sexo assim, tá quase fora hoje de moda. eu quero menino, amanhã eu quero menina, Hoje e pode amanhã casar eu quero homem com homem, cavalo, mulher com mulher. Então, a gente tem, Imagina. os desafios, eles são maiores. Homem com mas, homem, brother. mas eles sempre existiram. Fala minha mamãe, de bigode, irmão. Brother, eu tô falando sério. Ó, Não, mas era aquela lei do gênero lá que... Eu tô chorando por dentro, é que eu tô rindo por fora. Era aquela lei de gênero que eles queriam aprovar, que a Mariazinha podia chegar na escola e falar assim, não, agora eu sou João. Na Vila Madalena, tem carnaval de rua agora. Outro dia eu desci lá pra passear com a minha cachorrinha, que é minha filha atualmente. Os caras fortaço de mini. Dá vontade de dar uma raquetada no pé do ouvido. Porque é homem com homem, é homem com homem, mulher com mulher. Não é mais homem pegando mulher, é homem com. Lá tem uma balada lá, que é a Bubu. Meu, você olha pros caras, é os caras mais bonitos que tem tudo homossexual. É o que o Claudinho falou. Isso aí tá banalizado, brother. O negócio tá banalizado. É, isso se gostar do sexo oposto, porque muita gente hoje tá começando a ficar do mesmo sexo, cara. Por isso que eu falei que tá pior. Tá tendo uma inversão de valores, na verdade. Mas sempre existiu também o Sempre homossexualismo. existiu da mesma né? maneira. Esses desafios sempre Sim. existiram. É que agora ele está um pouco mais intenso, como tudo na vida. Tá velho. todo mundo tentando legalizar, tentando deixar tudo às claras, todo mundo tentando se Por isso que a gente sair do fica armário, como Por eles isso que a gente falam. fica mais bolado ainda. Mais bolado, O né? legalismo tá imperando. E como Agora- mas como é que me responde como então? Você não pode botar a bolha na menina. E aí? É criação. É criação. criação. É criação, As é crianças instrução. É instrução. Não, mas tem o primeiro, meu, joelho dobrado. Pai, Oração. já aprende que é joelho dobrado. Né? Você primeiro vai pedir para Deus. Seu filho, tudo bem, Deus te abençoa de você estar ali criando ele, mas vai chegar uma hora que é por isso também que a gente fala assim, que a gente não pode amar nossos filhos mais do que o nosso parceiro, nosso marido. Né? A relação de amar a Deus acima de todas as coisas, ela é muito nítida quando você tem filho, que você vê o filho e fala, nossa, o que eu posso amar mais do que, né, aquele bebezinho, você que fez. Mas você tem que falar, não, eu amo, porque daqui 15 anos, 20 anos, o filho vai tomar o rumo dele. Né? você e ela Você lá. pode orientar, você pode instruir, você pode aconselhar. Né? Eu recebi isso do meu pai, sem meu pai estar na igreja e ser crente, mas quando eu era jovem, um dia meu pai chegou no meu quarto e falou assim, Claudinho, o que você está fazendo, né, vai gerar consequência, ainda é menor de idade. Daqui a alguns anos, se você fizer 18 anos, se você fizer isso daí, se você for pego, você vai preso. Você acha que é o que eu quero? E eu ver você na cadeia? Não é. Eu sou seu pai, te amo. Eu posso te aconselhar, mas eu não estou 24 horas junto com você.
Ou você aceita o meu conselho, ou senão você vai sofrer as consequências da sua vida. Você tem que fazer as suas escolhas. Então eu desde de menina, eu falo para as meninas, meu, você tem que fazer a sua escolha. Hoje o que eu falo para minha mulher é assim, deixa errar. Ela tem que saber errar. Como é que você aprende a acertar? Errando. É claro que você não vai deixar, o que eu falo é se o erro, ele é muito importante na vida de qualquer um, desde que o erro não gere a morte. Você não pode errar a ponto assim de cair do despenhadeiro e morrer. Porque aí morreu, acabou, né? Mas se o erro gera um cair, né? E o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e a pessoa aprende a levantar, aprende a acertar, aprende a escolher, e isso faz parte da constituição da pessoa se sentir segura a fazer as escolhas dela na hora certa, para poder colher os frutos, para poder saber que aquela escolha, talvez naquele momento, aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, é uma escolha errada, pode ser debochada, pode ser quadrada, pode ser retrógrada. Mas só que depois o mundo e a sociedade veem que quando dá o fruto, aí todo mundo fica olhando, falando, puxa, olha lá, a decisão começou lá atrás, pois é. Aí é berço cristão. Deixa eu falar uma história aqui. Uma coisa muito importante que eu percebo, né? Por quê? Digo que eu percebo porque eu venho de uma família tradicionalmente, culturalmente, né? Ela tem uma história, ela tem um lugar, tem um nome. Eu digo isso por quê? Porque meus pais vieram do Líbano. E há uma cultura muito milenar, uma cultura muito forte em relação a casamento, em relação à família, em relação a tudo isso. Até a gente já discutiu esses pontos aqui em outras ocasiões, sobre a família, sobre a mulher e ser criada por pais separados, ou seja, o divórcio aconteceu demais hoje em dia na Terra toda. Eu, por exemplo, venho de um núcleo familiar, e é um núcleo grande, eu digo, não é só minha casa, mas os meus tios e outros tios e avós, que não houve divórcio, não houve separação, né? Então, o que acontece? Eu consigo, porque tenho essa cultura, trazer para dentro da minha casa, da minha família, essa cultura. A pessoa que tem a história dela rompida, o pai saiu de casa, abandonou a mãe, abandonou os filhos, o filho, o homem, o filho, a mulher, tal. Essa família ela tem uma maior dificuldade de entendimento de muitas coisas. E aqui no Brasil, aquela história que é um país novo, a nossa cultura é totalmente miscigenada em relação a outros países da Europa, países do Oriente Médio, da África, do que for. Ou seja, nós não tivemos uma cultura, tá? Que determinasse o núcleo familiar e o ensinamento de muitas coisas. Na igreja, quando nós, então, constituindo família dentro da igreja e temos nossos filhos nascidos dentro da igreja, e aí eu posso falar disso, né? E posso falar também que a minha esposa era de uma família que teve casamento rompido, né? De pais rompidos, ela teria maior dificuldade de manter, de repente, um casamento, mas ela veio e entendeu e assumiu essa história que eu conseguia ter. E além da minha história, a história de Cristo, a história da igreja, que faz com que a gente tenha uma cultura do reino. Ou seja, mudou a história de que o divórcio ou qualquer outra situação de falta de uma cultura, de uma família perfeita e tal, que muitos chamam de família burguesa, né? Pai, mãe, filho, né? Mas é a família cristã, na verdade. Essa história, quando você, dentro da igreja, consegue constituir e ter seus filhos dentro dela, e é o que você quer ter, é o que você já tem, é o que você vai ter, é o que você já tem, né? E é o que eu tenho. Esses que crescem conosco, crescem nessa cultura, olhando o teu tratamento com a tua esposa, olhando o teu tratamento dentro de casa, o teu tratamento na igreja, os filhos que se comunicam, seus filhos, suas filhas se comunicam e se divertem juntas e brincam juntas, elas já têm uma familiaridade, então elas já vivem uma outra cultura. Eu entendo o seguinte, estas crianças, futuros jovens, eles vão ter uma liberdade maior do mundo, ou seja, eu sou livre do mundo, já nasceram livres do mundo. A tentação, ela é muito maior para quem experimenta, é muito maior para quem conhece.
Quando não conhece, existe uma vontade porque ele viu alguém fazer, usar, mas ele não. Ele mesmo não utilizou isso, ele mesmo não usou daquilo. Então ele tem mais capacidade de falar não para droga, para bebida. Tá mais preparado para sexo. falar esse não, né? Ele não conhece. Então para ele, olhar alguém bêbado Agride. é terrível. É. Olhar alguém num pancadão Mas terrível. Mas é por isso que é importante você de Se criar ele na se igreja. deixar levar, ele vai ser tentado da mesma maneira, mas é terrível. Ele pode pecar sem morrer, ter alguns erros e para aprendizado, mas ele não gosta daquilo. É diferente Só daquele que que nós veio temos, do mundo então, que olha hoje- aquilo e fala... Nós parei. temos duas questões, porque como eu ando muito com essa galera, por causa do meu filho que está lotado sempre dos amigos dessa mesma idade, você então tem o quê? Tem esses que cresceram dentro da igreja, estão crescendo dentro da igreja, então muitos chegaram à idade adulta, como o meu filho, e outros estão chegando, estão vindo, outros vão nascer ainda. Esse tem uma cultura. E existem os amigos do meu filho, que estão chegando ainda e se convertendo agora, com os mesmos 20 anos. Então você tem ali dentro da mesma comunidade da nossa igreja a dificuldade de falar para aquele que chegou namorando, parar, como nós fomos chamados lá atrás, e para o que não está, falar, espera mais um pouco. Espera mais. É difícil. Calma, sua bênção está chegando. É uma Se acepção de pessoa, Se você for agora, talvez você vá se atrapalhar, vai pegar a pessoa que não é certa. Você vai acabar se confundindo. Então, existe hoje a dificuldade de um grupo. É possível para os dois. É possível pelo testemunho dos que já estão, né, mostrar para aqueles que estão chegando, e é possível para aqueles que estão chegando entenderem com o exemplo, com a pregação da palavra e com a verdade, que aquilo é melhor. Você vê como o reino é lindo, né? Porque, na verdade, você falou, a gente está falando do jovem, está falando daquele que já pecou e que chegou na igreja e que se consertou, que se lavou. Que foi o nosso caso. Que foi o nosso caso. Não é mais, né? talvez, o caso de alguns filhos, né? E aí a gente está falando o quê? Está falando de Cristo, cara. E isso é muito, muito bacana. Isso é lindo, porque você olha e fala assim, não importa como você vai chegar. O que importa é como você vai terminar. É isso aí, né? tem várias formas de chegar. O que importa é o dia seguinte, como você vai estar. Né? O que importa é você alcançar o amor de Cristo. O que importa é você persistir. O que importa é você não desanimar. Né? Então, eu acho que é isso. Né? A gente conseguiu, através dos nossos testemunhos, através desse bate-papo, entender. É isso. Para complementar até, diferentemente de você, meu pai e minha mãe nunca casaram. Né? Eu nasci de uma relação, eles tiveram uma relação, eu nasci. Eles nunca moraram juntos. Né? Minha esposa fala que eu não posso falar muito porque eu sou um caso à parte, assim, uma exceção. Mas se fosse para pegar pelo meu histórico familiar, minha estrutura familiar, Randy também. Eu também. Né? Era para eu ser um louco aí, perdido pelo mundo. Né? Só que o que eu falo para minha esposa e o que eu falo para as pessoas é que sabe o que fez a diferença? Talvez eu não tive o exemplo familiar perfeito para olhar e me espelhar e falar, quero isso. Mas eu recebi amor da minha mãe e recebi amor do meu pai. Em momentos diferentes, não houve abandono, em lugares você não foi diferentes, abandonado. de formas diferentes. E de forma particular de cada um amar. Exatamente. Meu pai morreu, eu tinha Mas 8 de alguma anos de maneira idade. você não foi abandonado. Isso é verdade, esse é um ponto importante. Né? Então, isso realmente, a gente tem pessoas que a gente precisa tratar lá atrás, porque talvez ela foi abandonada, teve uma falta. Eu não tive a estrutura, para você ver como a estrutura, ela às vezes não quer dizer nada. E a gente vê aí um monte de família linda, perfeita, Sem estrutura nenhuma, irmão. lá no quadro, que você vai ver lá dentro, Tudo tá arrebentada. ferrado. Né? E aí a gente vê a próxima geração e a gente vê, né? E tem um monte de frase pronta que fala assim, né? Como é que é? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Uma geração quis ter o perfeito, a outra geração quis o ao contrário, quis ter a bagunça, e depois a outra quis ter o perfeito. Isso é no mundo. Porque na igreja, a gente pega a palavra de Deus e a gente vê o quê? Que quando a gente está na igreja, eu não acredito que minhas filhas, porque meu pai e minha mãe foram bagunçadas, eu estou na igreja e tenho a família Doriana, Margarina, lá, aquela do reclame, da propaganda de televisão, e minhas filhas vão ter bagunçado? Não. Por quê? Porque eu oro, porque eu creio em Deus, eu gero em oração, porque eu creio que... Você guerreia, né? Porque eu creio também, né, que Deus nos dá herança para tantas gerações,
né? Então, aí, quando entra o reino de Deus, entra a fé, a gente muda o nosso enfoque no que a gente acredita, como a gente vive a cultura do vida. reino. Não tem a bolha, não tem o cabresto, não vou trancar e jogar a chave fora, né? Mas a gente crê, bem-vindo à vida, bem-vindo ao reino de Deus, que é cheio de desafios, justamente para a gente vencer todos eles. Ó, meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. Meu padrasto, se meu pai ressuscitasse hoje, eu ia falar, velhão, desculpa, irmão, mas a gente vai ser amigo, mas meu pai é o pai que me criou. Eu sou empresário, tenho a minha empresa, ele foi meu sócio na criação da minha empresa, e meu pai me criou com amor, a moda dele. Mas eu não tive isso que o Claudinho falou também. A figura paterna do meu pai, eu sempre, quando era moleque, eu queria ter um irmão mais velho, porque o que eu apanhei na rua, de briga, de apanhar de soco mesmo. Sempre fui pequeno, mas por isso que eu saí tanto na mão, tantas vezes. Hoje eu luto, não para bater nos outros, mas para me garantir, até como, sei lá, uma autoafirmação. Sempre eu tive um pouco disso. Mas assim, exatamente isso que o Claudinho falou, meu. Eu não tive essa estrutura padrão, exemplar, mas hoje, putz, graças a Deus, e ainda mais depois da minha conversão, do meu casamento, É essa cultura do reino que vai ter que estar cara, acima e fazer. E os nossos filhos vão Vão herdar adquirir isso, vão aí, herdar vão isso, herdar. vão levar vão adiante. herdar É isso. possível. É possível. Exatamente. Então é isso. A graça de Deus nos capacita a andarmos em santidade. Amém? Amém. É isso aí, queridos. O Bolados de hoje termina por aqui. Deus abençoe vocês todos. Valeu? Um abraço, galera.